Olá! A relação entre presas e predadores selecionou adaptações para o ataque e a defesa, como mimetismo, camuflagem e coloração de advertência. O mimetismo consiste em uma espécie imitar a coloração ou comportamento de outra espécie. No mimetismo batesiano, uma espécie inofensiva parece com uma espécie perigosa. Um exemplo bastante conhecido é o da coral falsa, que imita a coloração da coral verdadeira. No mimetismo milleriano, uma espécie perigosa parece com outra espécie perigosa. Por exemplo, as várias espécies de corais verdadeiras apresentam um padrão de coloração semelhante e todas são peçonhentas. Às vezes, a diferenciação entre o mimetismo batesiano e milleriano é complicada. Por exemplo, o caso da borboleta monarca e da vice-rei está sendo discutido. Era considerado mimetismo batesiano, pois a vice-rei teria sabor agradável e a monarca não. Mas pesquisas recentes revelaram que a vice-rei também possui sabor desagradável, o que as torna exemplos de mimetismo milleriano. A camuflagem é a semelhança com o ambiente, dificultando a localização do organismo. Na homocromia, a semelhança é com a cor e são exemplos o camaleão e o urso polar. Na homotipia, a espécie apresenta forma semelhante à de objetos do ambiente que ocupa, como é o caso do bicho-folha e do bicho-pau. A coloração de advertência, coloração aposemática ou simplesmente aposematismo, consiste em padrões de cores e formatos corporais que informam aos inimigos naturais o potencial de defesa da presa, como o que ocorre com os anfíbios da família Dendrobatidae. Como vimos, as espécies de seres vivos possuem várias estratégias para sobreviverem e aumentarem suas populações. Na agricultura, a grande disponibilidade de alimento torna uma plantação um local favorável para o crescimento acentuado de populações de herbívoros, principalmente insetos, que causam grandes prejuízos na produção de alimentos. O combate às chamadas pragas da agricultura pode ser feito pelo uso de agrotóxicos ou por meio de controle biológico. O controle biológico consiste num conjunto de técnicas que utilizam meios naturais, principalmente organismos vivos, para diminuir as populações de organismos considerados pragas. Dessa forma, é possível diminuir ou eliminar a utilização dos agrotóxicos nas lavouras. A relação parasita-hospedeiro é a mais indicada, pois o parasita tende a ser específico em relação ao hospedeiro, ou seja, ele consegue controlar a praga e não se torna um invasor. Um exemplo é a utilização de fungos para combater um inseto chamado cigarrinha, considerada uma das pragas mais importantes nas plantações de cana-de-açúcar. A relação predador-presa também pode ser utilizada, mas é menos recomendada, pois o predador não é tão específico quanto aos hábitos alimentares. Assim, na falta de determinada espécie de presa, o predador passa a se alimentar de outra espécie e pode tornar-se ele próprio a praga. Entre os vários exemplos de controle biológico utilizando predadores, um dos mais conhecidos é o da joaninha, que se alimenta do pulgão, um pequeno inseto sugador de seiva que causa grandes perdas nas lavouras.